Bueno, yo queria que Isabel viniera, pero ella tem vergonha, não? Pero ustedes viram que ela pode caminhar, não? Pode caminhar ou não? Sim, não? Estava demasiado caminhando, não correndo, não? E bueno. Hã? Ustedes viram que eu prediquei ayer? Ser como Cristo, viram? Viram que eu prediquei antes de ayer? É Vernes. Glória a Deus. Lo mesmo, não? Abram suas Bíblias em Marcos, capítulo... Marcos. É por aí, Marcos. Estou tentando me acordar se o nome dele era Marcos com U. É grego, me parece que é Marcos. Bem, depois vou sacar essa dúvida. Marcos, capítulo número 11. Marcos, capítulo número 11. Eu quero falar algo que está escrito nesse texto, não na frase que está escrita nesse texto, que tem tudo que ver com nós outros, não? Com nossa maneira de pensar muito linear, não? Muito física mecânica, não? Que só teríamos que pensar mais física quântica, porque já está mais cerca do reino de Deus, não da física quântica. Porque a física quântica é algo que não podemos mensurar, não podemos tocar, não podemos experimentar, não? São teorias. E a vida com Deus, às vezes, é assim. É meio física quântica. Já estou escutando raro, não? Ou não? Ou só o Jô? O sonido está bem? Chega bem aí? Bueno. Com que autoridade hace estas coisas? Esse é o título da predicação que eu saquei aí del texto. Capítulo número 11, versículo de número 28, esse é o versículo principal, não? A qual eu vou centrar a predicação, pero, glória a Deus, não podemos sacar de contexto, sempre digo isso. Não posso predicar um versículo sem falar do contexto dele, não? Que seria uma loucura. Infelizmente, há muitos pastores que fazem isso, tá bem? Há muitos que predicam um texto e habla de outro, ou lê um versículo, saca de contexto e habla o que querem. A se dizer o que o versículo não diz, tá bem? Bueno, eu não quero cometer esse erro nunca. Aunque já lo cometi, seguramente, já devo ter cometido um par de vezes, pero quero tentar não cometer nunca. Com que autoridade estas coisas? É a mente do religioso, não? O religioso quer saber o porquê. Religioso acá, nesse sentido, do qual eu estou falando, é num sentido pejorativo, é no sentido errôneo da palavra. Porque ser religioso não é malo, não? No sentido real, seria bueno que todos fôramos religiosos, porque o religioso bueno é aquele que busca a Deus, que faz as coisas bem. Como diz Santiago, a religião pura e santa é buscar a Deus, é ajudar, é ser algo por el outro, não? Pero acá eu estou usando a palavra religião como uma palavra errada, pejorativa, é como se fora ela adjetivo de algo malo, não? O religioso pensa, como eu disse, física mecânica, uma coisa depois da outra, linear, não como a física quântica, onde as coisas podem cambiar, onde um espaço tão pequeno é um universo. E agora, recém com o avanço da tecnologia, não? Os telescópios, aí tuvo o telescópio Hubble, que já praticamente se rubilou, tem o James Webb, que é novo, não? Não sei se é assim que se pronuncia. E ele pôde sacar uma foto do universo, não? Uma foto do tamanho de uma cabeça de um alfiler, pero que dentro dessa foto tem milhões e milhões de anos-luz, não? Que incrível é a dimensão imensurável do universo. Por que estou falando do universo? Porque quero falar de nossas vidas. E eu comecei a introdução chamando-me Irra, que não vino, não quero venir, porque está com vergonha. Pero todos os teres vão vê-la depois que terminar a reunião e ver que já pode caminhar, não?
hoje la mañana eu já tive que começar la mañana fazendo um milagro. Não, eu hice um milagro. Aí tá. Não, havia um paralítico já no tanque de Betesda, não? E havia um paralítico já em minha casa, no tanque de Betel. Não? Havia um paralítico na manhã. Se levantou e teve não sei, que só um tirão e não queria levar. Não pode andar, e se quedou assim, até preocupa não, eu digo, mano, só falta a hora aqui. A piba quer ir paralítica, ou não, a hora tem que levá-la no médico. Bom, já está, se já está paralítica, já está, já vou para a igreja, vale. Já está, porque se eu não quedou paralítico, quedou, não é porque já vou no médico que vai arreglar, não. Se quedou. Não, se pode quedar paralítico, de repente, por um vírus, não, por uma bactéria, se pode quedar, hein? E como já está com uma bactéria, não, está tomando antibiótico, eu disse, Deus, já está entusiasmando. Pero depois eu tive que usar a psicologia infantil, não? Levantar de que eu te vou romper toda, te vou agarrar a varita a hora, tu vou que poner, não? Firme. Porque todas as outras partes, não venho cá contar testemunho nenhum, o testemunho é meu. As outras partes todas, já havia sido hecha, não? Uma gajetita, levantar, ser isso, não sei o quê, ser outro. Já havia agotado as possibilidades. Pero graças a Deus por la santa varita, não? Por isso a Bíblia diz para não poupar, não escatimar tu hijo com a varita, não? Dá-lhe varita nele, porque ele vai corrigir. Eu não la golpeei, hein? Não sou violento, não la golpeei, foi solamente uma indução, como é que dizem na psicologia? Eu nada mais dei uma ajuda a ella, não? Acomodei os patitos. E, bom, isso é um milagre. Levantou e caminhou, não? Eu realmente lodoria a perna. Estava rengueando, um rato estava rengueando. Pero eu expliquei a ella, porque ella está crescendo, seguramente teve algum calambre, alguma coisa. Não podia caminhar em sério, hein? As duas pernas. Já estava preocupando e todo. Pero logramos aí o milagre. Por que hablo isso? E que tem que ver isso com a predicação? Porque a predicação foi inspirada em minha irmã, justo. E justo eu me dei conta que eu poderia usar o mesmo texto de Agé e diante de Agé para predicar basicamente o mesmo, pero seguindo as instruções que há nesse texto, que é um fragmento da palavra de Deus, pero que nos aporta um grado de sabedoria, de ensinança bíblica incrível. É incrível quanto nos poucos versículos nos pode levar, como eu disse, a física quântica, não há, porque a física quântica habla de algo que não podemos ver, não, de tão pequeno, não. Eles creiam que o átomo era a menor partícula, não. Isso os filósofos já creia dessa maneira, eram re inteligentes e chamavam eles de louco, não. Esse tipo está louco. Pero eles creiam que havia uma partícula que era formada que dava vida a todo o que existe. E tinham a razão. Pero se creia que essa era a menor partícula, o átomo. E descobriram que não. Puderam partir o átomo. E aí tinha muita coisa dentro do átomo, não? Tinha muita coisa, todavia, dentro do átomo. E depois, dentro dessa coisa que tinha no átomo, também tentaram partir. Tentaram cambiar, pero se movimenta de uma maneira totalmente aleatória. Isso é maravilhoso, estudar a ciência, entender a ciência, porque é maravilhoso que tem tudo a ver com nossa vida. Nós outros vivemos, às vezes, de uma maneira totalmente aleatória, aonde nós outros queremos viver cumprindo e seguindo uma meta, um objetivo, cumprindo algo, não? Seguindo cotidiano. O que hacemos todo dia? Nos levantamos, aí, bueno, abrimos os olhos, pastor. Sim, alguns se levantam de olho cerrado, não? Nos levantamos e hacemos uma coisa, hacemos outra. Ou seja, vamos funcionando sem pensar. É assim ou não? Sim, não, a maioria das vezes. Tanto é que às vezes nem pensamos tanto e nos levantamos sábado, os que não trabalham sábado e domingo, levantamos sábado ou um feriado. Não, pode dormir um pouco mais, hoje é feriado, hoje é fim de semana, não? Os que trabalham só dias de lunes a viernes, não? Pero é incrível como nós outros temos essa maneira muito linear de pensar.
Isso tem tudo que ver com a religião, por isso eu pus como título, com que autoridade estas coisas. Vamos lá ler o versículo, pero sem mais, temos que ubicar-nos em texto, e não vou ler o texto todo, pero ustedes leem em suas casas, pero vou comentar acerca do texto, não? O versículo que eu li foi esse, e lhe disseram, com que autoridade hace estas coisas, e quem te deu autoridade para hacer estas coisas? São duas perguntas. Por quê? Fizeram essa pergunta a Jesus, porque Jesus simplesmente se enojou, e podemos enojar-nos, a Bíblia nos permite enojar, o que a Bíblia nos ensina é manejar esse enojo para não cometer um pecado. E Jesus não cometeu um pecado, por quê? Porque ele era Deus, ele não pecou, porque ele era santo. Não? Ele não cometeu um pecado, porque ele tinha a razão em fazer o que isso, echar afora os cambistas, os que estavam vendendo no templo. Não? Pero isso enojou muito, não? A gente, não? E sempre buscando saber com que autoridade hace essas coisas. Outro momento também, Jesus curou, não? Pero por que curou nesse sábado? Não tem nem outro dia para curar? Jesus curou nesse sábado. Por quê? Ele nos ensina que a vida é maior, o amor por el outro, por a vida, é maior do que qualquer lei. Não? Que um sistema de ritos. Por exemplo, temos que nos congregar? Sim, temos que nos congregar, pero se há algo, não, uma enfermidade, ou há algo na família, ou há algo que vai mais allá, não, que está na preservação da vida, aí faltamos, por suposto, porque há metas, objetivos a alcançar. Pero a religião, o que hace sempre é querer buscar ele errou, ou quem pecou, não? Certa vez disseram os próprios discípulos, porque eles haviam aprendido dessa maneira, disseram Jesus, quem pecou para que esse nascer assim? Não? E Jesus explicou para ele, não pecou nadie. Nasceu chueco porque nasceu chueco. Não? Por que às vezes nos quedamos enfermos? Porque nos quedamos enfermos. Porque há um vírus, porque há uma enfermidade. Por aí pode ser porque nos portamos mal, não? Saímos desabrigados, que seja, não cuidamos na alimentação ou qualquer outra coisa. Por suposto, há enfermidades que é decorrente de nossos erros, não? Tivemos uma vida muito promíscua e há muitas enfermidades de ordem sexual. Tudo pode ocorrer em nossas vidas, não? Tudo nos pode ocorrer. Pero a enfermidade é devido ao pecado original, não? A verdadeira enfermidade é devido ao pecado original, porque Deus nos hizo para viver sem enfermidade. Pero por ele pecado vindo na enfermidade, por ele pecado ou nosso ou o pecado original. Estou dando um exemplo de que as coisas nos podem ocorrer porque nos equivocamos ou não. Não sempre é porque nos equivocamos. Pero por que a religião pergunta isso? Porque a religião demanda uma pergunta, demanda uma resposta, hace uma pergunta e demanda uma resposta. E Jesus contesta com outra pergunta. Jesus, isso é algo que não me gusta, não? Que hacen comigo, muitas delas vezes. Minha mulher não consegue nunca me contestar uma pergunta, não? Sim, não. São duas palavras tão básicas, não? Tá aí. Sempre me contesta uma pergunta com outra pergunta. Pero quem estou perguntando sou João, não? E Jesus hizo isso com os fariseus, não? Perguntou a eles do batismo de Juan, não? Perguntou a eles de Juan, e que decide a predicação de Juan? Não, arrebentou com eles, porque Juan era um reservo de Deus, não? E eles não deram cabida, quase me sale outras palavras, não deram cabida à predicação de Juan, que venia de Deus, não? Agora, isso nos genera, essa pergunta, nos genera falta de fé. Qual era a fé? O que eu prediquei antes, não? Jesus, ele nos chama a crer. Esse é o primeiro ponto da predicação. Jesus nos chama a crer. No versículo 24, ele é o versículo que amamos da Bíblia, não? Los pentecostais, teoria da prosperidade, ama esse versículo.
Portanto, os digo que todo, pero dije acá todo, em nome de Jesus. Empieza a gritar, não? Diz, todo o que pedires, pero hay que tener fé, pero nadie sabe o que é a fé. A fé de lo que predica esses tipos, que entre comillas têm fé, é solamente dar o dízimo, é a ofrendar, é congregar-se, é a ser algo exterior. Pero tudo isso não está sendo hecho de coração. Por suposto, temos que dizimar, ofrendar, ler a Bíblia, estudá-la, temos que cantar, temos que predicar, temos que fazer algo na igreja. Por suposto, temos que fazer tudo isso, pero tudo isso tem que ser hecho com amor, com entendimento, com carinho, porque se não for por amor, irmãos, eu não estaria aqui hoje. Por aí, a hora sim, não? A Gé, não estaria a Gé cá, como tuve. Não estaria outros dias acá, ou não contestaria, ou não hablaria, se não for por amor. Porque o amor hace nós outros que está força de onde não temos. Não é o mesmo que estar enamorado. Quando estamos enamorados, hacemos loucura, não? Pero el amar, bem, deveria ser como for namoro, pero namoro racional, não emocional, porque o namoro é totalmente emocional, não? Hacemos loucura, literalmente, e el amar não. Eu decido amar. Eu decido poner isso por prática. E as excusas, eu me como as excusas, não sei, porque eu he decidido, é uma decisão. Isso é a fé. Porque Pablo explica, permanece a fé, a esperança e o amor, e dessas três, o maior é o amor. Porque tudo vai caminhando hacia o amor. Pero estou falando de fé, porque Jesus nos habla a crer, nos chama a crer. Porque se crejemos, é o que está escrito acá. Não? Você como cabe acá, não? Sim. Todo o que eu pedir, Deus me vai fazer. Pero o que é esse todo? O que vou pedir? Jesus Cristo explica isso melhor. Ou seja, isso queda mais claro para nós outros, já em Juan, não? Evangelho de São Juan, capítulo número 15, não? 14? Não é 15 que habla de la vida? Ah, 14 ele habla lo mesmo, claro. Tá bem, graças, Félix. Porque aí ele vai exponendo, não? Pero ele empieza no 14, tem razão. Pero ele vai exponendo, porque também temos que nos acordar que a Bíblia é uma coisa sola, não? E essa divisão de versículo, capítulo, foram os homens que puseram, não? E às vezes corta o tema, pero tem razão. Ele empieza já exponendo desde aí. E na 15, ele conclui o quê? Se ustedes estão em mim, e eu estou em ustedes, tudo o que pedires os será hecho. Sim ou não? Em la vide, se estamos em la vide. Porque ele diz, eu sou, não? La vide, ustedes são los pámpanos, não? São las ramas. Mi padre é el labrador, ou seja, Deus que está cuidando de la vide. Não creio que essa vide vai morrer, não creio que essa vide não vai dar fruto, porque se quem está cuidando é Deus, imagina, não? Se já a vide de Félix já dava uva, não? Bastante, e ele assim vinho, e depois se emborrachava igual Noé. Não chegava tanto, não? Que o pastor já manda, né? Qualquer coisa, né? Já manda fruta. Pero, não? Se vó cuidava tanto de tu vida, imagina Deus, não cuida de nós outros? Por suposto que sim, não? Nos cuida. Ou seja, essa palavra é uma verdade bíblica, porque está escrito aqui, todo o que pedires será hecho. Pero o que é esse todo? Jesus nos invita a ter essa fé, não? De receber todo, pero é todo segundo sua vontade, é todo segundo as ensinanças de Cristo. Agora, a religião, o hecho de eu ser um religioso, de fazer essa pergunta a Deus, com que autoridade é essa coisa, Jesus? Eu me alejo da verdade do Evangelho, quando solamente quero cumprir ritos e congregar-me por cumprir ritos. Por suposto, eles têm que congregar-se, eu sempre digo, não? A reunião miércoles, sábado e domingo. Pero, se jogam só isso por ritos, está mal, não? Por quê? Porque se todo o que eu pedir,
já não será o todo conforme a vontade de Deus. Será conforme a minha vontade. Porque eu já estou tentando comprar a salvação pelas obras. E não a salvação, ganhá-la por fé. Não? É bem certo que ele salvo, obra. Sempre hago esse parêntese. Quem é salvo, obra. Se não está obrando muito bem, vai ter que... A gente estava falando com o muchacho, não? Quando terminou a reunião, que me hizo a pergunta acerca da salvação. Solo quem sabe quem está salvo é uno mesmo. Nós outros devemos ter certeza de nossa salvação. Depois, eu não estou seguro acá que nenhum de vocês estão salvos. Não? Nem a Antonella. Inclusive, a Antonella já tenho bastante dúvidas, não? Acerca da salvação dele. Está por aí? Aí está. Pero eu não posso pensar que o outro está salvo ou não está salvo. Eu nem posso pensar que não está salvo, que vai ao inferno, por causa de suas obras, e nem posso pensar que vai ao cielo porque tem obras muito buenas. Não tenho que pensar nada acerca do outro. Eu tenho que pensar acerca de mim, porque a Bíblia manda eu examinar a mim mesmo, não? E depois tomar dessa copa, as ETs da Santa Cena, que sempre lo recitamos, não? Então, esse todo, Deus vai actuar em minha vida, esse todo, não? Ora, essa falta de fé, essa crença de la religião, que me hace? Me pede a ter fé, porque eu me peço a perguntar, pero por que passa isso? Pero por que o outro, ao invés de aproveitar, por exemplo, um momento de enfermidade minha, para ter fé? Eu digo de mim porque estou cá. A Gégio dizia, não? De los exames que hice e tudo mais. Não sei, vernes que vem negar o resultado, não? Não sei se moro ou se estou vivo todavia, não? Já. E já tenho outro médico marcado. Bueno, ela dá, não? Ela dá, porque de quanto tempo sem cuidar ia sendo só o que eu queria, comer carne, não? Comendo carne, comendo gracita, comendo, não? Açúcar, essas coisas deliciosas. A hora me mandou a fatura, o corpo, não? E a hora eu tenho duas opções. Ou seguir sendo a minha, não? E morir essa carne e quedar todo escatembado, como minha mamãe diz, não? Todo rebentado, ou a ser caso é o que o médico dizia, não? A ser la dietita, Satanás imundo. A dietita é o pior que há, não? Já vai me mandar dieta, seguramente. São de diabo, não? Não podia mandar um remédio e já me arreglava toda a vida? Não, assim pensamos nós outros. Já tomo esse remedita. Pero sabe qual é o problema? Isso vai passar um dia. Já está passando, não? Lá a ciência vai chegar a um conhecimento que vai passar isso. Vai ter um remedito para cada coisa. E Jesus vai ser necessário para quê? Para nada. Que isso, pastor, que está dizendo? Jesus é todo para mim. Mentira. Que Jesus é tudo para vós. Confiamos mais no remédio, confiamos mais no médico, confiamos mais na palavra de morte do que na palavra de vida, confiamos mais em lo que nós outros podemos fazer em lo que Deus realmente acha. Está vendo como é mentira, muitas das vezes? Não estou dizendo com isso, não tome o remédio. Não, tome o remédio, mas tenha fé também, por suposto. E Deus vai bendizer. Por um lado, será uma bendição, porque a ciência, por exemplo, já sana o cego. Praticamente toda a enfermidade de cegueira já se pode sanar por meio da ciência. Não? Ora, isso também é bom, isso também é divino, porque foi Deus que deu sabedoria ao homem para chegar a esse ponto. Ora, isso também vai nos propagar, nos vai a propagar, vai aumentar a falta de fé, porque ao final Jesus só servia para isso e isso, não? Para que serve Jesus? Entre comillas, estou falando segundo a religião. Estou sendo irônico em minhas palavras nesse momento, não? Para que serve Jesus? Para me dar um auto 0 km, para me dar uma casa nova, uma mulher nova. Então você pinto pelo 10 de rubio, não? Vê que os pastores são tudo rubio, a mulher, não? Para dar-me plata, uma casa no campo, outra na montanha, vacacione, não sei de onde. Para que eu quede sano, não me enferme nunca, não? Queríamos não nos enfermar nunca, já viu isso, não? Somos assim ou não?
se pode viver assim. Porque hai sol, hai frio, viene e estava um resol. Só é agarrar minhas predicações que vai ver o tempo. Não, eu sempre digo, o tempo está lindo, oi, não sei o quê. Parezco até a rádio, não? Ver que a rádio hace essa introdução. E um dia tá um sol hermoso, um calorcito, outro dia está um frio de matar. E, bueno, nos enfermamos. É normal, não? Por isso não se pode viver em Marte, não? Todavia. Então, estão querendo aí terraformar Marte, não? Mirar o plano de los tipos. Acá na Terra estamos necessitando de tanta coisa, eles querem terraformar Marte, pero isso a parte. Que tem que ver com Jesus, que lá mirada nossa de la religião, de perguntar com que autoridade é ser isso, de indagar al Hijo de Deus, ao invés de seguir a predicação de João Bautista, que, como Jesus disse, ele foi Elias. Foi Elias no sentido de espiritual, não é que Elias se encarnou em João Bautista, não. Foi Elias no sentido de sua predicação, de venir de 400 anos de silêncio. E isso já falando um pouco de que Jesus nos chama a ouvir a voz profética, isso daqui era outro ponto da predicação, não? Que eles, ao invés de ouvir a voz profética, arrancaram a cabeça do profeta e trajeram em uma bandeja de prata, que é isso o que hacemos muitas das vezes quando somos religiosos, cajamos a voz profética. Voz profética, não estou dizendo esse chavão pitoresco, ridículo, pentecostal, que é da onda de profeta, que tem uns que derrubam o rulito, a barba, não, que não sei o quê, para que dá mais Leandertal, não, se parecer mais a uma figura mitológica de profeta, pero que de profeta não tem nada, adora plata, não, adora las ticas, e por detrás, não, ou que adora um tico por detrás, que tem uns que são meio afeminados, não, também, e adora, não, de profeta não tem nada. Profeta, estou falando de verdade, um profeta é aquele que profere uma palavra de paz de Deus. Para quê? Para nos alentar, para nos ajudar, para nos pôr para adelante, para trazer uma realidade dos céus. Para sermos entender a palavra de Deus. Isso é a voz profética. Isso Jesus nos chama, não? A ouvir essa voz profética. E a religião nos impede disso, de ter fé. Não? E tendo fé, o quê? Isto não nos deixa avançar, não nos deixa sanar nosso coração, ver que nosso interior não está sano. Então, se nosso interior não sano, se reflete em nosso corpo. Que hoje meu corpo está começando a sanar, meu interior está começando a sanar-se, porque eu estou entendendo isso, o que estou predicando, eu estou entendendo. E meu corpo minha mente está começando a sanar. Pero meu corpo não está sano. Por quê? Porque antes minha mente não estava sana. E agora eu estou pagando a consequência dessa mente não sana. É corpo não sano. Pero, bueno, sana a colheita de rana. E se não sana hoje, sana amanhã. Não? Ojalá eu possa chegar totalmente sano. Senão, eu vou chegar chueco, pero eu vou chegar igual. Não? Jesus disse, é melhor estar chueco, pero entrar no reino de los cielos. Isso eu estou seguro que vou entrar. Pero não nos deixa sanar o coração, nosso interior. E esse é um problema maior de nossa alma. É esse. Por isso, João disse na introdução, falando de minha irra, e que a predicação foi inspirada nela. Não? Nesse problema que já tuvo aí, que foi minutos no mais, glória a Deus. Não? Por quê? Porque na cabeça dela já estava, se eu piso, me vai doler. E que sai realmente vai doler. Pero se não doler, já não ia poder estirar o músculo. E se não doler, não podemos sanar. Quando eu me corto, me lastimo, me dói. Pero se não cria a cascarita, não? O cascarão lá, não me sana. Sanar dói. Sanar dói. Todos nós outros acá, isso daqui, eu posso falar de cátedra, todos os que estão sentados aqui, todos aí estão me escutando, gente que vai me escutar, não sei, ano 2050, não sei até quando a plataforma do YouTube estiver, e eu vou deixar essa predicação, e se alguém daqui a 200 anos escutar, não sei, se vai haver uma mídia digital, não? Como lá que há hoje, que só vai ser algo diferente, vão ter heridas,
Porque todos nós outros temos trauma. Todos nós outros carregamos algo de nossa infância. Todos nós outros aqui. E vamos carregando e vamos vivendo mal. E não logramos viver bem, porque nossa mente, como eu disse, está na mecânica quântica, não, na física mecânica, está solo linear, está solo 1 mais 1 é 2, não, a força para cá, não, dá a força ao contrário, toda a reação é uma ação, vai uma reação, tudo. Não vou me quedar falando muito de física, porque tampouco sou um experto, não? Pero isso é só a secundária, não, no sentido de física, não sou especialista em nada. Pero nós outros temos essa mente linear. Quando Jesus nos chama a transcender todo o que pedires, isso é transcender. Isso é transcender, porque nadie promete isso, não? Vou ver, Mahoma promete isso? Não. Mahoma diz a eles para serem muçulmanes. Sabe o que é muçulmane? Obediente. Muçulmane quer dizer isso. Quizá deveríamos ser um pouquinho mais, não? Obedientes. Muçulmano quer dizer obediente. Agora, obediente é uma loucura, uma doutrina desde que é louca, não? Que o chavão chega e explota todo. Agora, nós outros chegamos e amamos, não? Isso é uma loucura. Ou seja, nos deixa de avançar, nos deixa de sanar, não nos permite atravessar pelos problemas. Quando eu não entendo isso, que Jesus me chama a crer, eu não posso passar pelos problemas. Eu quero não é problema estacionado. Quando? 1 ano, 2 anos, 10 anos, 20 anos, toda a vida. E não posso dar o passito mais allá, não posso. Não posso. Mirra não podia, e chorava, e eu disse, sim que podeis, até que já tive uma motivação mais grande. Que foi, qual o dolor mais grande? De la pernita ou de la varita, se me papagará? Às vezes Deus nos dá essa motivação. Necessitamos dessa motivação. Um dolor mais grande. É como a história que contaram de um povo que tinha uma vaca, conhece? Que só tinha essa vaca dava leite, e eles sacavam o queijo, e tinha a leite, e bueno, um dia passou um chavão e matou a vaca. E esse povo era chiquito, só tinha isso, pero esse chavão, quando matou a vaca, não? Depois ele passou nesse mesmo povo, e o povo estava repróspero. Porque justo tiveram que, já que não tinha mais a vaca, tiveram que buscar outra maneira de fazer as coisas. O mesmo em nossas vidas. Ele, Senhor, às vezes nos saca esse piso que temos firme, que cremos ter, porque qual o verdadeiro piso firme? É a roca que é Cristo. Eu prediquei outro dia, não? Está em La Roca, está escrito aí em meu canal, depois busquem. Então, você não pode atravessar o problema, não? É dolor, me agarra e eu quedo aí. Me quedo vivendo em dolor. E essa dolor se hace mais intensa, e eu aprendo a conviver com ela, pero nunca posso vencer. Por quê? Porque Jesus me chama a crer, porque Jesus me chama a não cometer esse erro que cometeram eles. Com que autoridade essas coisas? Ao invés de adorar essa autoridade, que era Jesus. Em vez de entender que a palavra que ele estava dizendo, e o que ele estava sendo, Jesus, corrigindo a eles, não aceitaram a correção. Por isso quedaram em seus ritos. E é isso que a Gégio predicava, o escritor de Hebreus nos chama a dar um passito mais allá, sair desses ritos do Antigo Testamento, que não estão mal, o que está mal era o erro de crer que por esses ritos eles iam ao céu, crer que por esses ritos eles iam estar mais cerca de Deus. Não era assim. Era o coração, sempre foi o coração. Sempre foi graça, sempre foi amor. Não? Jesus nos chama a não a que nós outros não nos impressionemos com a higueira, porque o texto tem que ver com a higueira. A higueira aparece aí, que Jesus teve hambre, estava caminhando, e de repente aparece a higueira, e não tinha honra, e a higueira tem que ver com a religião, com o povo de Israel, com os religiosos, não tinham fruto.
E Jesus lá maldiz e haja seca. E Pedro se impressionou, não? Versículo 14, versículo 20, 21, Pedro, maestro, que haja higueira que vá. E Jesus disse, não, papito, não te quero impressionado por isso, se vou crer, os montes se vão transportar de um lado a outro. Às vezes quedamos impressionados com a religião ou com o acontecimento de que fulano orou e cajou el outro, fulano profetizou e que realmente Deus lo usou nesse momento e foi bueno para el outro, pero não quer dizer que vai ser igual com vós e todo momento tudo igual e hacemos essas igrejas iguais. Não, eu tentei falar com um amigo meu, pastor, pero não dá, não entra na cabeça do religioso, não? Tentei explicar, foram movimentos que ocorreram em Argentina, não? E seguem, é uma cópia de lo mesmo, todas são uma cópia de lo mesmo. Nadie se vai ao verdadeiro evangelho, ao verdadeiro sentimento do evangelho, e quedamos reproduzindo cópias e nunca somos autênticos. E agora estamos na época de buscar identidade, todos predicam de buscar identidade. Nosso grupo acá se chama Marcando Identidade. Tudo é lá identidade, pero não conseguimos, não logramos ter nem identidade em Cristo, se nós outros estamos impressionados com a higueira. Jesus nos chama a não quedar impressionado com a higueira, ou seja, nos chama a crer, que é o primeiro, nos chama a ouvir a voz profética, porque como eu vou crer? Não? Jesus contesta a eles, dizendo que o batismo de João era de cielo ou de los homens? Respondemos. Então, se eles discutiram entre si, dizendo, se dizemos que é de cielo, dirá, porque, pois, não lhe creísteis, e se dizemos que são de los homens, temiam ao povo, que todos tinham a Juan como um verdadeiro profeta. Ou seja, Jesus deixou eles em uma encruzilhada, não? Quedou aí entre a cruz e a espada, quedaram entre, não sabiam para onde ir-se. Não? É como se tiver um leão e tiver um abismo. Que o leão me coma ou que eu caiga no abismo. Não? Eles não sabiam para onde ir-se. Porque a religião nos hace isso, nos deixa ir. Os problemas estão cá, nos ahogam, nos molestam, e nós outros seguimos perguntando a Jesus, com que autoridade essas coisas? Não? A mim, me perguntam, pero que associação estás? A quem rende contas? A quem? Não? Tudo pergunta da religião. Se alguém é bueno, é bueno, e se é de Deus, é de Deus. Se não é de Deus, não é de Deus. E a resposta é que são simples. E de onde está? A fé. Jesus nos chama a crer, nos chama a escutar a voz profética. Qual era a predicação de João Bautista? Essa é a voz profética. Arrepender e produzir frutos. E Jesus nos chama a não estarmos impressionados com a higueira. Vamos orar nesse momento. Hoje aprendemos que a decisão é sempre nossa. Não? A decisão é sempre nossa. Jesus nos chama hoje, a ser chamado hoje a nós outros, para que não quedemos impressionados com a higueira, não? Para não ser pergunta religiosa, quem pecou? Com que autoridade é isto? Por que sanaste no sábado? São tantas perguntas religiosas que há. Pero Jesus nos invita a amar. Jesus nos invita a tomar a decisão hoje de escutar essa palavra, sair por essas portas, ser uma pessoa mais diferente. Digo mais diferente porque creio que vós já está sendo diferente a cada dia, cada um de vocês. Porque eu estou tentando. Por suposto, não cheguei à estatura de varão perfeito, até porque vou chegar naquele dia, não, que os teres me vão viajar em Eureka, e eu já disse como quero, não? Me enterro, não? Com festa. Aproveitei que não estava Antonella. Então, já encomendei a los hermanos me enterro. XXL, o carrão grande, para me estar já confortável. Entendeu? E parar de falar isso, me repreendeu. Terrível poço, não? Um repouso. Bem undo por la dúvida se eu quero sair, não? Tem que ser bem undo para dificultar a saída. E que tenha sanduíchito de miga. Que tenha sanduíchito de miga. Assadito, festa, orquestra tocando. Assim eu quero me enterro. E que nadie chore. Nadie chore porque já está, não? Que chore a hora. Quê? Hã? Um bolite, que tenha tudo aí. Festa.
É revelatória. Porque eu já vou estar nesse cielo. Já vou estar em festa. Por que cá vão estar chorando, não? Que tem festa cá também. O momento de chorar e de rir, isso é a hora, não? Depois que morreu, era tão bueno. Para! Se era tão bueno, por que não me trajiste um regalito lindo, não? Me regalaste aquela média e me compreendo. Na média. Igual no outro dia eu estava necessitando de média. Não? Não. Vai festejar aí. Vai. Quem vai pelear, não? Com quem vai pelear? Vai que da sola não vai poder pelear com nadie. Não? Que terrível. Bueno, sem palavras. Não, vó. Não, aí já está. Mônica, já está. Se Tever mora, já mora. Aí não, no carrão, mora. Me tire também adentro. Aí mora. Tchavão, nem morir em paz pode. Nem morir em paz. É tóxica, não? Nem morir em paz. Vai abraçar o carrão, me leva junto. Antonella me repreende. Basta. Vamos orar, porque essa coisa cai séria, não? É uma... Pero isso nos hace la religião, não? Habla pavada. Quem pastor que habla pavada? Bueno, vamos orar. Vamos deixar de hablar pavada. A decisão é nossa, não? De seguir hablando pavada ou de crer realmente. Não, hablar pavada é bueno para reírse, não? Há que reírse, porque a vida é assim. Há que estarmos contentos, alegres e ler e reír até da morte, não? Aunque não nos gusta para nada. Pero a morte é uma separação momentânea, não mais, não? Vamos a estar com Cristo. E aí é só felicidade. Pero aqui na terra temos que aprender a viver felizes e contentos e gozosos, que não quer dizer ausência de problemas, sino saber transpassar os problemas. Por isso que o Senhor nos chama a ter fé, como eu he predicado hoje. Vamos orar. Padre, te damos glória, graça por tus bendições, graças, Senhor, por essa palavra ministrada a nossos corações, graças por esse momento também que tu nos hace reír, descontrair-nos, e que essa palavra não saia de nossas vidas, que não sejamos meros religiosos, pero que sejamos buscadores de tua palavra, obedientes verdadeiramente a tua palavra, que escutemos essa tua voz profética, que habla nossos corações todos os dias, e que empecemos a praticar, e não quedar impressionado com a higueira, não quedarmos impressionados com alguma bendição que tu nos possa dar, que seja mais grande, ou alguma bendição mais tica, sino que sempre estarmos apojados a Ti, obedientes à Tua palavra, acreditando com fé, e recebendo, Senhor, esse ministério acá na terra. Te damos glória e graça em nome de Jesus. Amém.